Boa noite, turma. Na nossa última aula, eu deixei um pequeno exercício, né, sobre o plano cartesiano e a gente, no decorrer da semana aí conversou, né, e vimos que ficou algumas dificuldades, tá, em relação a esse conteúdo. Então, eu vou fazer hoje um vídeo para a gente resolver um pouco dessas três questões e tirar algumas dúvidas e a gente prosseguir aí no nosso conteúdo, certo? Então, a primeira questão, que estava na página 103, ela pedia para localizar alguns pontos no plano cartesiano. Eu coloquei aqui, né, do lado dos pontos, né, do A até o F. Tá? O primeiro ponto A era -1, -4. Né? Se nós formos pela contagem dos quadrantes, né, primeiro quadrante, segundo, terceiro. Então, o ponto A está no terceiro quadrante. Né? Aqui ele, ó, do -1 para o -4. Né? Primeiro o valor de x, depois o valor de y. Né? Ponto B, ó, 7 e 1. Como os dois são positivos, é no primeiro quadrante. Vamos aqui para o primeiro quadrante. Aqui o ponto B, ó, 7, ó, de x e 1 de y. Ponto C, 2 e -2. Tá aqui o ponto C, ó, quarto quadrante. Né? 2 menos 2. D, -6 e 0. Como o -6 é de x, né? Então ele vai estar exatamente no eixo x, ó, justamente porque o nosso y é zero, né? Então o valor zero de y é aqui, ó, no centro, ó, eixo x e y. Então do zero, né? Aqui é o -6, -6 por zero, está aqui o ponto D. O ponto E, né, que lá está escrito -5 sobre 2, né? -5 meios. -5 meios, para você expressar no plano, fica melhor se você dividir. Então, eu dividi, dá 2,5. Então, como é negativo, -2,5. Então, fica entre -2 e -3, ó, tá? E vai até o 2. Tá? Aqui o ponto E. E o ponto F, primeiro quadrante, 4, vai até o 6. Né? Finalizou aqui a nossa primeira questão, que era apenas colocar os pontos no plano. Né? Eu vi que poucos tiveram dificuldade nessa, mas qualquer dificuldade que ficou, acho que agora dando uma olhadinha aqui vai dar para retirar. Tá? Vou tomar um pouquinho aqui. Beleza, essa era a primeira questão, era apenas isso. Né? Vamos para a próxima questão, que no caso da nossa é a terceira questão. Né? Na terceira questão, ele dava esse polígono e perguntava quantos são os vértices desse polígono. Vértice, ó, é cada encontro de dois segmentos de reta. Tá aqui os vértices, ó. Eu coloquei aqui uns pontos, né, para ficar fácil de contar. Então, aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Temos 12 vértices. Né? Então, cada bolinha dessa é um vértice. E cada bolinha dessa, né, que é a letra B, ele vai pedir as coordenadas dela. Por exemplo, a bolinha A é o 0 e 3, né? A bolinha B é 1 e 2. Então, pela o que a gente fez na outra questão e por esse pedacinho que eu estou mostrando aqui, acho que dá para vocês finalizarem essa questão, certo? Então é só olhar cada encontro, ó, de duas retas, a gente tem aí um vértice. Okay? Então essa seria a questão 3 da página 103. E aí ficou faltando uma questão, que é a que todo mundo, né, disse que estava tendo muita dúvida, que é a questão 5. Né? Resolva os itens a seguir. Então, o primeiro item, né, era simples, construir o ponto P e Q. Está aqui, ó, já construí o ponto P, que é 8 e 0. Né? Sempre primeiro valor do eixo das abscissas, né? Depois o valor do eixo das ordenadas. E o Q é 0 e 6, né? Tá aqui também. Isso era a letra A. Só fazer um plano e colocar esses dois pontos.
A letra B, ele diz assim, calcule a distância entre o ponto P e a origem do plano. O ponto P está aqui, a origem do plano é o zero. Então, se a gente for contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está aqui, os 8, né? E para o quê? Vamos contar também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a próxima letra, né? Fazer essa contagem, que é a letra C. Então, do ponto zero até o Q, a distância é 6, e do ponto zero, que é a origem, né? Até o ponto P, a distância é 8. Tá? Essa é a distância desses pedaços. Na próxima, ele diz para você elaborar uma estratégia para determinar a distância entre Q e P. Então, eu vou botar aqui uma reta, tá? O programa que eu estou usando aqui é aquele que eu já tinha falado para vocês, é o GeoGebra, né? Um programa que dá para trabalhar, né, muitas coisas relacionadas à geometria e à função, tá? Como agora eu estou começando a me adaptar mais com o programa, já conheci ele há alguns anos, mas trabalhei pouco com ele. Talvez com a volta às aulas aí a gente aprenda um pouco mais com ele, né? E o utilize em outros momentos. Opa, espera, ainda vou mudar aqui, que eu escolhi reta, mas era um segmento de reta. Tive aqui um pequeno probleminha, mas vamos consertar aqui de novo. Aí, ó, tá feita, né, a nossa reta que é para calcular a distância de P a Q, ou seja, é o valor dessa reta que ele quer calcular. O problema é porque não é tão fácil calcular ela, porque ela não tem igual estava aqui, ó, o P até o zero, né? As distâncias já subdivididas em tamanhos iguais, né? Aqui você vê que em cada quadrinho ela pega uma quantidade diferente. Então, quando ele diz criar uma estratégia, é a gente lembrar de alguma coisa que já utilizamos no fundamental ou no médio para fazer esse cálculo. Mas se você observar bem, ó, quando você faz essa reta, com o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas, a gente cria um triângulo. E não é um triângulo qualquer. Né? A criação que a gente faz é de um triângulo retângulo. Né? Porque, como isso é um plano cartesiano, né, os ângulos aqui entre os dois eixos são 90 graus. Então, todos esses ângulos são 90 graus, então dá para a gente ter aqui um triângulo retângulo tranquilo. E para um triângulo retângulo é válido o teorema de Pitágoras, né? O que é que o teorema de Pitágoras diz? Que a hipotenusa, que é essa distância de P a Q, ó, que está voltada para o ângulo de 90 graus, né? Se tivesse um ângulozinho aqui marcado, ela ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Lembra que a gente já calculou a distância de cada lado desse. Então, uma maneira de calcular isso, vou dar aqui a ferramenta, uma maneira de fazer esse cálculo é utilizar o teorema de Pitágoras, em que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Nós já temos os valores do cateto. Do zero ao P é 8 e do zero ao Q é 6. Então fica D ao quadrado, D ao quadrado é igual à distância de 0 a P ao quadrado, que no caso a gente disse que era 8, né? Então fica 8 ao quadrado mais a distância de 0 a Q, né? Que aí a gente já
viu que era 6. Então fica 6 ao quadrado. Tá? Estou fazendo tudo aqui embaixo no cantinho, só para a gente ir olhando direitinho os cálculos. Então, isso tudo, se a gente for calcular, 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que é 64, mais o 6 ao quadrado, que é 36. Então, 64 mais 36 vai ser igual a 100. Ou seja, essa distância ao quadrado é igual a 100. Se essa distância ao quadrado é igual a 100, então eu preciso de um número que multiplicado por ele mesmo dê 100. Né? E aí o nosso resultado só pode ser 10. Tá? Então a distância de P aqui é 10. Né? É daqui que a gente tira todo o pressuposto de distância entre dois pontos. Tá? Toda vida que nós formos calcular a distância entre dois pontos, nós vamos justamente pressupor um terceiro ponto para que a gente possa calcular essa distância. Tá? Eu vou sempre precisar disso? Não, vai chegar um momento em que você não vai necessitar, justamente porque a gente vai conseguir deduzir uma fórmula que faça isso, né, diretamente. Mas a dedução geral é justamente essa. Nós precisamos de três pontos, que no caso, né, nós utilizamos esse ponto aqui, tá? Que eu criei agora o ponto A, para formar um triângulo. Né? E com esse triângulo, como ele é retângulo, nós conseguirmos calcular a distância entre P e Q, certo? Qual é a problemática? É porque para que a gente faça essa utilização, nós temos que sempre lembrar do Teorema de Pitágoras, né? Que ele é válido para triângulos retângulos. Tá? Mas, com a dedução da fórmula mais à frente, a gente vai ver que não vai ser necessário a gente estar utilizando a parte, né? Porque a gente vai ter os pontos. Tá? Vou explicar o porquê, né? Antes que eu confunda vocês aí. Tá? Quando a gente calculou aqui, como o ponto A é zero, né? Aqui a gente só teve que calcular o x, certo? E já aqui do A para o Q, a gente só teve que calcular o y, porque o x não difere, né? Ele é zero, tá? Quando a gente for calcular outra distância qualquer, eu vou colocar aqui uma reta para que a gente possa ver. Ó, se nós fôssemos calcular a distância entre essas duas retas, B e C, tá? Para que a gente fizesse esse cálculo, eu teria que ter um terceiro ponto para gerar aqui, né, um triângulo retângulo. Tá? Então, eu vou pegar um ponto qualquer, certo? E vou colocar ele num lugar ó, que forme um ângulo de 90 graus, certo? Com o que a gente tinha. Então, vou formar aqui um novo triângulo. Ó. E aí, novamente, a gente vai poder contar, né? Quanto é o valor desse lado e quanto é o valor desse lado. Qual é a problemática que nós vamos ter aqui? É porque nessa contagem, ó, se a gente for ver, ele começa no 7 de x e vai até o 12 de x, né? Do 7 para o 12. Quantos são os espaços? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 espaços, tá? Em relação a x. Mas em relação a y, todos os dois pontos, C e D, ó, em relação a y, têm o mesmo valor, que é 4. Então, ele não vai necessitar, né, que a gente utilize o valor de y nessa reta aqui. A gente só precisa dos valores de x, que são diferentes. Então, para fazer esse cálculo, a gente vai pegar o x de C, que é 12, ó, menos o x de D, que é 7. Então, de 12, se eu tiro 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, fica 5. Então, o valor de D a C é 5. Assim como de B a D. Ó. Se a gente for observar, né, o D está no 4, o B está no 7.
Então, 4, 7 menos 4 dá 3, certo? E aí a gente vai ter que o valor aqui é 3 em relação a y. E quanto a x deles, ó, todos os dois, o valor de x deles é 7. Então, não mudou o valor de x, apenas o de y. Neste caso, né, a gente tem que aqui vale 3. E neste caso, a gente tem que aqui vale 5. E se nós queremos o valor de b até c, a gente tem que utilizar o teorema de Pitágoras. Né? Então, fica 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, 3 ao quadrado é 9. 25 mais 9 vai dar 36. E a raiz de 36 é 6. Então, o lado BC vale 6. Tá? Então, você vê que a gente sempre consegue por triângulo retângulo. Qual é a diferença daqui para a fórmula que nós vamos criar? Tá? Eu vou apagar isso aqui, vou colocar aqui embaixo a fórmula. A diferença é porque, como vai ficar a distância ao quadrado, né? Vai ser igual a o valor de D até C, que no caso só difere o x. Então, vai ser o x do ponto C menos o x do ponto D. Vou botar esse C e D maiúsculo, né, para ficar igual com o ponto. O x de C e o x de D. É claro que isso ao quadrado, porque nós estamos utilizando o teorema de Pitágoras, né? Mas agora a gente vai olhar o valor de B até D, né? Que aí a gente, na verdade, vai diferir os valores de y, né? Porque o de x é o mesmo, 7. Então não tem que eu calcular esse x. Então fica y do ponto B menos y do ponto D também ao quadrado, né? Quando nós fizermos essas diferenças e a gente somar, a gente consegue o valor da distância. Então, aqui nós já formulamos, né, a fórmula para calcular a distância de dois pontos. Sempre para calcularmos a distância de dois pontos, né, nós vamos precisar dos valores de x e dos valores de y destes pontos, certo? Em uma próxima aula, eu vou trabalhar umas questões para que a gente ganhe um pouco mais de habilidade com essa forma de distância, tá? E aí, quando eu fizer isso, a gente vai deduzir melhor essa fórmula para os dois pontos. Aqui eu estou utilizando, né, o ponto D, ainda genérico, tá? Mas em si, na nossa formulação, nós não vamos necessitar desse ponto D. A gente vai entender que ele faz parte com uma modificação. A gente não vai precisar dos valores dele, e sim apenas de B e C serão suficientes para fazer esse cálculo, ok? Então, em uma próxima aula, eu vou trabalhar um pouco mais a formulação e a partir dessa formulação a gente resolve mais algumas questões, certo? A nossa aula de hoje, qual é o exercício que fica? O exercício que fica é apenas tentar entender, tá? Tudo isso que eu falei, né? Para que vocês possam finalizar as questões de vocês e para que a gente possa dar andamento ao nosso conteúdo, certo? Então, a questão toda aqui é entender todo esse vídeo, ok? Qualquer dúvida, manda lá no Google Sala de Aula ou no PV, né? A gente está sempre aí à disposição, certo? Então, lá, o que é que está constando como exercício? Apenas assistir o vídeo, certo? Obrigado a todos aí pela participação e até o próximo.